Olha só, a gente vem acompanhando aí já de um tempo, né, que o celular virou um assunto polêmico quando, né, é o desempenho escolar em muitas escolas espalhadas aí pelo país, né? A gente sabe que nós adultos, né, a gente já fica preso no celular, se a gente vai olhar alguma coisa, passa meia hora, a gente nem vê. Imagina isso com crianças, adolescentes que estão na fase, né, de aprendizado, quanto isso pode impactar, tá bom? Uma lei, a gente viu inclusive, né, que uma lei estabelece regras, né, para a utilização de smartphones na educação básica. Aparelhos só serão permitidos em atividades pedagógicas ou em casos excepcionais, como os de alunos com deficiência, né, que necessitam aí de tecnologia assistiva. A gente está falando isso, né, dessa lei que foi aprovada, sancionada, né, pelo Lula, mas que vale para escolas públicas. Só, gente, tem muita escola particular que já tem tomado isso aí já de algum tempo, já tem observado que o celular, sim, vem, né, atrapalhando aí um pouco o desenvolvimento, o desempenho desses alunos, né? E com a volta às aulas, né, não tem como a gente não voltar a falar sobre esse tema. E por isso, para a gente conversar sobre esse assunto, nós convidamos a Marisa de Lourdes Silveira, ela que é diretora aqui de um colégio particular aqui de Varginha, que desde o ano passado já está orientando esses alunos, já vem desempenhando um trabalho no colégio para não deixar esse celular dentro da sala de aula, para que ele não interfira nesse desempenho do aluno dentro da sala de aula. Marisa, bem-vinda aqui ao Fala Minas. Vamos falar sobre isso, que é um assunto polêmico, não tem como a gente falar que não tem polêmica envolvida. Bem-vinda. Sim. Boa tarde, Lúcia. É um prazer estar aqui, né? Essa experiência realmente, o ano passado nós demos mais foco. Já trabalhávamos com os meninos em relação ao uso do telefone celular na sala de aula, mas o ano passado nós fizemos uma conscientização no primeiro mês de aula. E essa conscientização, o objetivo era que eles percebessem o quanto o aparelho celular distraía em relação às aulas. E nós trabalhamos até a questão do barulho da mensagem, o quanto aquilo perturba e acende a curiosidade para que eles peguem o telefone para ver quem está mandando a mensagem. E como você bem disse, bastou pegar e a gente se distrai com outras coisas que o telefone nos traz. E o tempo vai passando e ao invés de estar na sala de aula, né, aprendendo, né, o que tem que ser, o que está sendo colocado pelo professor, não, acaba se perdendo no mundo ali nas redes sociais, principalmente, com coisas muito aleatórias, coisas que não trazem, né, que não trazem enriquecimento de nada. E aí eu achei muito interessante você falar, né, esse trabalho que vocês fizeram com relação até ao próprio barulho da mensagem, né, porque isso distrai mesmo e causa até um pouco de ansiedade. A gente já vem acompanhando que cada vez mais jovens e adolescentes, crianças, têm ficado muito ansiosas, né? Isso, demais. Na verdade, a tecnologia trouxe inúmeras possibilidades positivas. Nós não vamos questionar de forma alguma, mas o mau uso é o que a gente combate. E na sala de aula, exceto em momentos que realmente requerem o uso tecnológico, na verdade, acaba que é um distrator, não é? O professor está ali tentando fazer o seu trabalho, porém, os estudantes têm outros distratores mais interessantes naquele momento, né? E nós temos aqueles estudantes que são focados e que realmente não utilizam nenhuma distração, mas nós temos aqueles que perdem o foco com facilidade. E como a escola, né, ela tem que trabalhar essa pluralidade, essa diversidade, nós então resolvemos conscientizar para que esse uso ficasse restrito aos momentos que eles não tivessem que dividir a atenção com as aulas, com o professor. E aí a gente fala também de um outro ponto, né? Socialização. A gente tem visto que não só dentro da própria casa, às vezes tem família que fica o tempo todo no celular, o adolescente chega da escola, já vai direto para o quarto, fica no celular ou no videogame e acaba nem conversando sobre o dia a dia
nem dentro de casa, e isso também começou a ser notado dentro do ambiente escolar, né? Totalmente. Nós observamos que os meninos, em geral, eles estavam com dificuldade de verbalizar. Então, mesmo diante de um colega, nós chegamos a ver situações que um passava mensagem para o outro. E é uma coisa muito automática. Eles têm uma rapidez nos dedos e é tudo tão mais prático, tão mais envolvente. E o que eu achei muito interessante dessa legislação foi exatamente a defesa que o autor do projeto fez em relação à socialização no momento do recreio. Ano passado, quando nós começamos com esse trabalho, nós permitíamos o uso durante o recreio, que era realmente um passo para chegar lá. Então, os nossos meninos na sala de aula já não vão estranhar, mas com certeza vão estranhar não poder levar, né, para o recreio. E aí a gente está, né, criando muitas estratégias, né? Jogos de dama, xadrez, karaokê, jogos, né, vôlei, futebol, enfim, fute-mesa, ping-pong. Para poder... Para eles reaprenderem. Exatamente. Reaprender é como aproveitar esse momento de pausa nos estudos, né? Isso. E com isso, Lúcia, eu, né, que sou educadora já há muito tempo, eu penso que algumas habilidades que os meninos vieram perdendo ao longo do tempo, que elas sejam recuperadas. Porque o nosso cérebro, ele precisa se exercitar, né? E eu conversava com eles em um certo momento que antigamente as pessoas precisavam ler mapas físicos, né? Para se encontrar, e não era fácil. No entanto, as habilidades cognitivas eram desenvolvidas para aquilo. Com a facilidade, né, dos aplicativos de Waze, Google Maps, entre outros, isso ficou muito fácil, né? Porque você simplesmente digita o seu destino, ele já vai te direcionar. E ele te direciona sem você precisar exercitar o seu cérebro. E olha, eu vou além ainda disso. Antigamente, eu ainda sou da época que a gente fazia pesquisa nos livros da biblioteca. E eu sou da época também que a gente não tinha celular para ir para a escola, a gente não tinha celular para ir para lugar nenhum. E a gente sabia os telefones de cor. Sim. A gente sabia, né, o telefone de casa, o telefone das amigas, o telefone de algum médico que a gente tinha costume de ir, a gente sabia de cor. Ou no máximo tinha ali uma agendinha que carregava, eu tinha uma agendinha coloridinha que eu colocava, amava ter contatos, desde o início eu já amava ter meus contatos. E hoje em dia, se a gente perguntar para alguns desses adolescentes, eles não sabem além de nem o próprio telefone e nem o telefone dos pais ou dos responsáveis, dos avós, o que em caso de emergência, né, pode atrapalhar muito numa situação de emergência. Com certeza. E aí eu vou um pouquinho além, sabe, Lúcia? Nós vamos precisar trabalhar os pais também. Porque os pais acabaram considerando uma segurança poder falar com os filhos a qualquer momento. E aí vem a preocupação, mas e se ele passar mal? E aí a gente já está com todo um esquema bem estruturado de pessoas que vão poder fazer essas ligações para casa e vão poder receber as ligações dos pais, mas para os telefones institucionais, não fixo mais ou para celular. Não mais diretamente para o aluno, não mais filho, diretamente. Né? E nós sabemos que vamos ter resistências, viu? Eu acredito que vão ter mesmo, né? E eu acredito também que é um momento que talvez os professores vão comemorar muito. Porque eu imagino o desafio, né, que era para esses professores, esses educadores, terem que competir com o celular dentro da sala de aula. Sim, muito, muito. Eles já festejaram o ano passado que a gente não tinha esse amparo legal, né? Sim. E este ano, com certeza, nós vamos aí chegar ao final do ano com pais e estudantes agradecendo, porque o começo pode ser difícil, o meio pode ser difícil, mas ao final nós vamos ser muito
agraciados com estudantes mais focados, mais interessados e com a capacidade cognitiva também mais apurada. E olha, até quero, né, comentar aqui, eu quando estudava, né, já comentei aqui que fui ter celular, eu já era bem adolescente na época, a única distração que tinha no celular era o jogo de minhoquinha. Tá? Então, para quem é da minha faixa etária aí, vai lembrar que era a única distração que a gente tinha no celular, era o jogo da minhoquinha, que tinha que comer a maçãzinha e ela ia crescendo, e era aquilo. Mas a gente amava o recreio, era um momento de encontrar com alunos da outra sala, que também eram os meus amigos, era um momento de paquerar, era um momento de praticar. A gente jogava muito bolinha de tênis, te marcava, demarcava no chão e ficava um de um lado do outro, na mão mesmo, e jogando bolinha de tênis. Isso, né, na minha memória afetiva é muito gostoso de lembrar e dói ver que tanto, né, essas crianças, esses adolescentes estão perdendo isso, né? Isso. Nós temos ainda aqueles leitores Sim. que são assíduos e muitos deles ainda vão para a biblioteca. Temos aqueles grupinhos que ainda preferem conversar, ficar conversando, mas a grande maioria opta realmente pelo uso do celular. E aí, né, trabalhar essa dependência, essa codependência agora, que também no intervalo, no recreio vai ser, vocês já estão preparados para ouvir muita reclamação Sim, nesse primeiro, né, nesses sim. primeiros meses, primeiras semanas de aula, né? Mas, Lúcia, aí entra algo que nós precisamos, todas as escolas precisam dar as mãos, todas, porque nós temos que entender que a educação, não importa onde uma criança, um adolescente está, todas as escolas trabalham visando o bem maior de todos. E aprender, né? E é neste momento que nós vamos precisar nos fortalecer para falarmos a mesma linguagem, para adotarmos a mesma postura, porque após esse início, após toda essa crise de mudança, o resultado vai ser bom. Então hoje não existe escola A, B ou C. Todas devem pensar no bem comum, um só propósito. Olha, eu achei essa sua fala incrível e eu tenho certeza que educadores, professores, pessoal que trabalha diretamente na educação tem o mesmo pensamento. Saiba que também é o meu pensamento. Tem um filho ali de 1 ano e 9, 1 ano e 10 meses, que já não tem contato nenhum, vai chegar o momento dele de ter esse contato, mas eu acho que ele está tão feliz, pega o livrinho dele, mamãe, tem que contar a história, a mesma história 15 vezes seguidas, mas a gente vai fazendo esse papel, e isso é gostoso, né? Mostrar para a criança que existem formas lúdicas de aprender e que é muito mais gostoso compartilhar do que ficar aqui no celular, né? Então, Marisa, só tenho que desejar para vocês lá muita sorte, muito sucesso, que seja um ano letivo incrível, cheio de transformações positivas, viu? Nós também queremos, nós agradecemos por esse momento e vamos com fé, porque caminhar é preciso e a educação é isso, desafio.